Oi galera, e aí, beleza? Eu sou a Tia Lu e hoje vou fazer uma breve introdução ao movimento literário modernismo no Brasil. Aqui nós temos algumas imagens que remetem a esse movimento. Pois bem, no início do século, alguns fatos históricos que influenciaram essa tendência modernista. Entre 1914 e 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Revolução Russa. E em 1922, um fato que ocorreu no Rio de Janeiro, a revolta do Forte de Copacabana, um movimento tenentista. Então, essas são alguns fatos históricos que acabam influenciando esse movimento. Prosseguindo. No início do século XX, surgem na Europa algumas tendências artísticas conhecidas como vanguardas. Mas o que é uma vanguarda? A vanguarda é uma ruptura com os modelos clássicos, com os modelos que já existiam, com os modelos anteriores. Essas vanguardas europeias, elas surgem com nomes e propostas diferentes. E elas estão presentes principalmente nas artes plásticas, mas também influenciam fortemente a literatura, originando o que hoje nós chamamos de modernismo. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas obras desses movimentos de vanguarda. Aqui nós temos uma obra do Duchamp, que ele tira um mictório do lugar onde ele deveria estar e o leva para uma exposição de arte. Aqui também nós temos mais uma obra do Duchamp, onde ele faz a mesma coisa, ele tira uma roda de bicicleta, coloca sobre um banquinho e leva para uma exposição. E isso acaba se tornando um exemplo de obra modernista. Aí nós temos alguns outros exemplos, como O Grito, que vocês já devem ter visto, né? Uma obra bastante conhecida. As Senhoritas de Avignon, do Pablo Picasso, entre outras. No Brasil, o modernismo ele se inicia em São Paulo, que é o centro industrial e cultural do início do século XX. Por que São Paulo? Porque São Paulo, no início do século XX, ela foi marcada por um intenso desenvolvimento econômico e muitas mudanças aconteceram, como, por exemplo, a criação das indústrias, chegada de imigrantes europeus para trabalhar nessas indústrias e também nas lavouras de café. Quando esses imigrantes europeus chegam, eles também trazem alguns movimentos operários. Também tem a construção do Teatro Municipal de São Paulo, que é uma obra grandiosa, a formação de uma nova elite cultural. Essa elite cultural eram os produtores de café, né, alguns deles, ou os industriais. E essa elite ela viajava frequentemente para a Europa, trazendo as novidades artísticas. A capital do país ainda era o Rio de Janeiro, mas o movimento modernista ele nasce em São Paulo justamente por conta desse espírito de modernidade que a cidade vivia. Assim sendo, um grupo de intelectuais, escritores, artistas plásticos, músicos, entre muitos outros, idealizou esse evento. Esse evento foi patrocinado por alguns deles, que além de artistas eram cafeicultores ou filhos de cafeicultores, tinham bastante dinheiro e influência e conseguiram também patrocínio de outras pessoas. Assim, a partir da idealização desse evento, foi realizada a Semana de 1922,
ou a Semana de Arte Moderna, que curiosamente não teve uma semana, mas foram somente 3 dias de apresentação. Essa semana de 22, ela marca oficialmente o início do modernismo no Brasil. Oficialmente, porque sempre tem um marco inicial quando se começa a estudar um novo movimento literário. Aqui nós temos, né, alguns anúncios da Semana de Arte Moderna. Aqui nós temos um grupo de intelectuais que idealizou e alguns que foram convidados. Aqui de novo alguns elementos e aqui nós temos uma imagem do Teatro Municipal. O que é essa Semana de Arte? Qual era a proposta dessa semana, dessa geração de 22, como também ficou conhecida esta turma? A proposta era a reconstrução da cultura brasileira, pensando em fazer uma revisão crítica do passado histórico do país, mas também das tradições culturais e das tradições linguísticas do país. Enfim, essa turma, né, essa geração de 22, eles tinham uma proposta um tanto quanto diferente do que vinha acontecendo até então. Aqui nós temos 2 exemplos de arte desta época, arte plástica aqui, né? Aqui nós temos uma gravura de um ritual de antropofagia. Logo mais vocês vão entender o motivo desta gravura. Oswald de Andrade foi um dos idealizadores da Semana de 22. Oswald de Andrade é este senhor aqui. E ele publicou 2 manifestos. Os manifestos eram textos que eram escritos, às vezes até em forma de poema, para falar das tendências, né? Das tendências, das propostas do modernismo. Então, ele publicou o movimento Pau-Brasil, no qual ele defendia a criação de uma poesia nacional, primitivista, irônica, que valorizasse a nossa cultura, a cultura brasileira tradicional e a modernidade. Ou seja, sem jogar a tradição fora, sem ignorar toda a nossa ancestralidade, né, todo o nosso passado histórico, mas trazendo o moderno, trazendo o novo para o texto escrito, para a poesia, para o poema, para a prosa. Essa era a proposta desse movimento Pau-Brasil, escrito, né, desse manifesto escrito por Oswald de Andrade. Em 1928, influenciado pelas ideias marxistas e freudianas, Oswald radicaliza nas ideias, né, das ideias básicas do movimento Pau-Brasil. Ele resolve radicalizar. E aí ele dá início, né, ele escreve o manifesto ou o movimento Antropofagia ou Antropofágico. Qual que era a referência? A referência eram os rituais antropofágicos de algumas tribos indígenas. Tomando, né, para que ele traz essa ideia da antropofagia? Que era a ideia da digestão cultural, ou seja, devorar a cultura, simbolicamente, devorar a cultura do estrangeiro, extraindo as melhores contribuições, mas com uma identidade brasileira. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os antropófagos, diferente dos canibais, eles escolhiam as melhores partes dos seus adversários derrotados. Então, essa é a ideia aqui do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade. Gente, não significa que ele ia devorar as pessoas, mas as ideias, tá? Em oposição a esses movimentos e manifestos de Oswald de Andrade,
nós temos movimentos de oposição, nos quais Plínio Salgado era o líder, e ele escreve também dois movimentos, né, dois manifestos: o verde-amarelismo, em oposição ao pau-brasil, e ANTA, em oposição à antropofagia. O que ele defende nesses manifestos, em 1929? Um Estado forte e centralizador, ou seja, um Estado um tanto quanto fascista, né? Umas ideias um tanto quanto fascistas, um nacionalismo exagerado, né? Ufanista, aquele que acha que tudo do seu país é o melhor, que não tem nada melhor do que tem no seu país. E também xenófobo, movimento que é a xenofobia? A xenofobia é não aceitar o estrangeiro, né? É ser contra o estrangeiro mesmo. Nós sabemos o que é isso. Eu espero que vocês saibam o que é fascismo e o que é xenofobia. Eu acredito que saibam. E são radicalizações muito negativas. Então, Plínio Salgado, com um grupo, se opõe, né, às ideias do verde-amarelismo e da antropofagia. As ideias do pau-brasil e da antropofagia. E agora, aqui nós temos um resumo de tudo que foi falado. Então, Semana de Arte Moderna aconteceu lá em 1922. Um grupo de artistas brasileiros se reúnem em São Paulo, né, buscando uma identidade própria e mais liberdade de expressão. Quais as características? Sem regras ortográficas, a simultaneidade, ou seja, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, preferência por aquilo que está acontecendo na cidade, né, urbanismo, modernidade, nesse caso, referência às máquinas, ao surgimento da indústria, do automóvel, elemento surpresa. Muitos textos desse período nos parecem flashes fotográficos. Sim, a fotografia também era relativamente uma novidade. Aqui as vanguardas europeias, futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. Cada um desses movimentos surge em um país diferente. Os nossos movimentos, os movimentos nacionais, antropofagia, uma orgia intelectual, ou seja, tinha de tudo, né? Nesse período não existiam muitas regras. Desculpem, eu enrosquei. As regras não eram rígidas. Aqui, o verde-amarelismo e a ANTA, pau-brasil, poesia de exportação, ou seja, lembrem, né, a referência ao pau-brasil, que foi, né, um produto que foi muito exportado daqui. Os Andrades, Mário e Oswald, que na verdade foram os principais idealizadores dessa Semana de Arte Moderna, desse movimento. E valorizavam o que era brasileiro, escreviam manifestos, e Mário de Andrade viaja o país para poder falar disso. Enfim, é isso. Eu fico por aqui e até a próxima aula.